Olá pessoal, hoje nós vamos corrigir o exercício que eu passei para vocês na última aula sobre matemática financeira juros simples. Eu já até coloquei os dados aqui da primeira questão. Então nós temos o seguinte: na última eleição para a prefeitura de uma cidade, registrou-se o seguinte resultado: votaram X eleitores. O candidato A recebeu 60%, o candidato B recebeu 25%. 2.400 votos foram brancos ou nulos. O valor de X é... Então, nós temos aqui, o total de eleitores é X. Eu quero saber justamente isso, que é o 100% das pessoas, o total. A teve 60% dos votos, B teve 25% dos votos. Então, nós podemos dizer que esses dois juntos contabilizaram 85% dos votos. Os votos que sobraram, que não estão sendo contados aqui, são os nulos e os brancos, que foram 2.400. Então, a gente pode dizer que o que sobrou foi nulo e branco. Se aqui eu tenho 85% votou num dos candidatos, quanto falta para 100? 15%. Então, o que a gente coloca? 15 aqui por cento equivale a 2.400 votos. 100%, que é o total, equivale a X. Então, o que a gente faz? O X multiplica. 15 vezes X, 15X. 100 vezes 2.400, é só acrescentar esses dois zeros aqui. Dá 240 mil. Agora, o 15 passa para o outro lado dividindo. Então, X vai ser igual a 16 mil. 240 mil dividido por 15 dá 16 mil. Ou seja, foram um total de 16 mil eleitores nessa eleição. Ok? Vamos passar para o segundo. Então, pode dar uma olhadinha. Segunda questão. Uma imobiliária vendeu 60% dos apartamentos de um prédio residencial. Dos apartamentos vendidos, 80% foram financiados. Sabendo que foram financiados 24%, determine o número de apartamentos do prédio. Então, aqui nós temos uma conta para depois fazer uma outra conta. Então, primeiro, vamos ler novamente. 60% dos apartamentos do prédio foram vendidos pela imobiliária. Desses 60%, 80% foi financiado. Sabe-se que foram financiados 24 apartamentos. Então, eu quero saber quantos apartamentos tinham no prédio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a conta em relação aos apartamentos financiados. Vamos lá. Então, aqui, 80% dos apartamentos financiados equivale a 24. 80% dos apartamentos vendidos foram os apartamentos financiados, que dão um total de 24, como fala a questão aqui, repetindo. Dos apartamentos vendidos, 80% foram financiados. E foram financiados 24 apartamentos. Então, 80% equivale a 24. Então, 100 equivale a X. Esse X aqui vai nos dar quantos apartamentos foram vendidos nesse prédio. Então, nós temos aqui, multiplica 80x vai ser igual a 24 vezes 100, 2.400. Os 80 passa para o outro lado. O que você pode fazer aqui? Corta um zero e eu vou ter 240 dividido por 8 vai dar 30. Ou seja, foram vendidos 30 apartamentos. E esses 30 apartamentos equivalem o quê? A 60% do que tem lá
nesse prédio. Então, nós temos aqui 30%, 30 apartamentos foram vendidos. Esses 30 apartamentos equivalem a 60% do número de apartamentos que tem no prédio. Então, agora eu quero saber quantos apartamentos tem no prédio. Então, Y, deixa eu trocar a caneta aqui, que essa aqui está acabando. Y vai ser o total de apartamentos. Então, vamos lá. Aí, como é que eu faço? Eu tenho 60% equivale a 30 apartamentos. 100 equivale a Y. Então, mais uma vez, a gente multiplica. 60Y vai ser igual a 100 vezes 30. Coloca 30 e acrescenta os dois zeros do 100. Agora passa o 60 para o outro lado dividindo. Então, o que eu posso fazer? Corto um zero, 300 dividido por 6, 50. Ou seja, haviam 50 apartamentos naquele prédio. Então, voltando. Foram dito que 60% dos apartamentos de um prédio foram vendidos. Desses 60%, 80% foi financiado. E está dizendo na questão que foram financiados 24 apartamentos. Então, 80% equivale a 24. Fazendo esse cálculo aqui, nós descobrimos quantos apartamentos foram vendidos. Daqui, a gente partiu para descobrir quantos apartamentos tinham no prédio. Então, é só vocês olharem, qualquer coisa dá um print na tela e vocês anotem a correção, ok? Próxima questão. Deixa eu colocar essa tabela aqui para vocês entenderem. Nós vamos ter aqui a montadora A, B e C. Aqui, unidades produzidas. Aqui, porcentagem vendida. De vendas, tá ok? Então, nós temos aqui 3.000, aqui 5.000, aqui 2.000. Porcentagem aqui 80%, 60% e aqui X%. Então, vamos ler. Observe a tabela. Sabendo que, nesse mês, as 3 montadoras venderam 7.000 dos 10.000 carros produzidos, o valor de X é... Então, se foram produzidos 10.000, então nós temos aqui um total de 10.000. E foram vendidos 7.000. Aqui nós podemos colocar como a coluna dos carros vendidos. 7.000. Para eu fazer esse cálculo, saber quanto é o valor de X, eu tenho que saber quantos apartamentos aqui foram vendidos. Então, eu vou calcular 80% de 3.000, 60% de 5.000. Então, vamos lá. Primeira coisa, 80% de 3.000. Primeira coisa que eu posso fazer, posso cortar 2 zeros aqui. 30 vezes 80, 2.400. Então, vou colocar ali, vou mudar a caneta aqui de cor, 2.400. Agora, eu vou calcular 60% de 5.000. Corto os 2 zeros aqui e nós vamos ter 60 vezes 50, 3.000.
Então, nós temos aqui um total de 3.000 carros vendidos. Vamos lá. 2.400 e 3.000 mais 3.000 dá 5.400. Quanto falta para 7.000? Falta o quê? 1.600 carros vendidos. Então, a montadora C vendeu 1.600. Então, o que eu preciso saber agora, qual foi a porcentagem? A gente sabe, aí o que a gente faz? A regra de 3, que 2.000 equivale a 100%. Isso aqui são os carros. Então, 1.600 carros equivale a X. Então, a gente faz a multiplicação mais uma vez. Então, vou ter 2.000x igual a 1.600 vezes 100. É só acrescentar os dois zeros do 100 no 1.600. Dá 160.000. Agora, o 2.000 passa para o outro lado dividindo. Então, corta aqui os 3 zeros. Quando tem zero para cortar, beleza. 160 dividido por 2, x é igual a 80%. Então, o valor de x é 80%. Ok? Vamos continuar. Quarta questão. Um capital de R$340 foi aplicado a juros simples de taxa 3% ao mês por um período de 20 meses. Letra A. Qual foi o juro simples produzido nesse período? Letra B. Qual foi o montante acumulado nesse período? A primeira coisa que a gente tem que fazer é extrair os dados do problema. Então, aqui nós temos o seguinte. Vamos lá. Um capital de R$340. Então, o capital é igual a 340. Na hora de fazer o cálculo, não precisa colocar o 00, tá? Vírgula 00. Aí nós temos aí uma taxa de 3% ao mês. O que é muito importante observar se o tempo foi dado igual ao tempo da taxa, tá? E o tempo aí foi dado no período de 20 meses. Então, esses aqui são os dados do problema. O que está querendo aí na letra A? Qual foi o juro simples produzido? Então, na letra A, nós queremos saber o quê? Os juros. Então, qual é a fórmula que nós aprendemos? Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. É só jogar na fórmula. Aqui está em meses e aqui está em meses, então tranquilo. Então, juros vai ser igual a capital 340 vezes a taxa, que é de 3%, vezes o tempo, que é de 20. Então, o que eu posso fazer? Posso cortar um zero aqui com esse zero aqui de baixo, e esse zero do 20 com esse zero do 100. Então, o que sobrou? 34 vezes 3 vezes 2. Multiplicando esses números aí, nós temos um juros de R$204. Ok? Aí agora, a gente calcula na letra B, pede o montante acumulado nesse período. O montante é o quê? O total, o dinheiro aplicado mais os juros. Então, vai ser o capital mais juros. Então, o montante vai ser igual a 340 mais 204. Então, o montante vai ser igual a R$544. Está aqui o montante, está aqui os juros. Ok? Se quiserem dar um print na tela, para a gente poder continuar.
Quinta questão. Um capital de R$ 1.200 aplicado à taxa de 2,5% ao mês produziu um juro simples de R$ 378. Quanto tempo esse capital foi aplicado? Então, mais uma vez, o que o problema está nos dando e o que ele está pedindo. Então, aqui, primeiro capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2,5% ao mês. Fui lá para cima. Produziu um juro simples de R$ 378. Os juros, já está dizendo aí o valor dele, que é 378. Durante quanto tempo esse capital foi aplicado? Dessa vez eu não quero juros, eu quero o tempo. Então a gente vai lá para a fórmula. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Aí você substitui cada um da forma correta como foi colocado aqui. Qual é os juros? 378. Qual é o capital? 1.200. Qual é a taxa? 2,5%. Por 100. Eu quero saber o tempo, eu repito. O que eu posso fazer? Corto esse com esses dois, aliás, esses dois aqui de cima com esses dois aqui de baixo. Aí eu multiplico 12 vezes 2,5. Então o restante a gente repete. 12 vezes 2,5, nós vamos ter, vai dar 30. Agora esse 30 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então o tempo vai ser 378 dividido por 30. Então o tempo vai ser igual a 12,6 meses. Aí você pode, mas como é que pode 12,6 meses? São 12 meses e, na verdade, 18 dias. Como é que eu faço esse cálculo? 12 está inteiro, a parte decimal é 0,6. Então 0,6, aliás, um mês equivale a 30 dias. Certo? Regra de 3 mais uma vez. E, então eu quero saber 0,6 equivale a quantos dias? Aí você faz essa multiplicação mais uma vez. Então você vai ter x igual a 18. Ou seja, 12 meses e 18 dias. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 6. Uma empresa toma emprestado 150 mil à taxa de 1,8% ao mês no regime de capitalização simples. Sabendo que a amortização, ou seja, o pagamento, será feito 6 meses após o contrato do empréstimo, calcule o montante a ser pago no final deste período. Então, primeira coisa, o capital aí, o empréstimo, que é de 150 mil. Aí nós vamos ter uma taxa de 2,5%, não, taxa, foi na questão anterior, taxa de 1,8% ao mês. No regime de capitalização simples. Sabendo que a amortização será feita 6 meses após a contratação do empréstimo, então o tempo é igual a 6 meses. Tá? Calcule o montante a ser pago nesse período. Eu quero saber o total. Mas antes de calcular o montante, a gente vai ter que calcular os juros. Porque a fórmula do montante é o capital mais juros. Eu não sei os juros ainda. Então, calculando os juros. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Então, os juros vai ser igual a 150 mil. Aqui, não esqueci ali de colocar. Vezes 1,8% dividido por 100,
vezes 6. Então, o que eu posso fazer? Lembrando que o tempo da taxa é igual ao tempo aqui que está aqui embaixo. Posso cortar 2 zeros do 150 mil com os 2 zeros do 100. Agora eu multiplico 1.500 vezes 1,8 vezes 6. Multiplicando isso aí, que eu já fiz a conta, dá 16.200 reais. Esse foi os juros. Então, qual vai ser o montante? O montante vai ser o capital 150 mil, mais os juros de 16.200. Então, o montante vai ser igual a 166.200 reais. Ok? E a última questão. Uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 10 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação, igual a questão anterior. Então é só pegar os dados e jogar na fórmula. Primeiro, o capital, 1.200. A taxa, 2% ao mês. Isso é muito importante. E o tempo, 10 meses. Eu esqueci de colocar uma questão que fizesse diferença. Determine os juros e o montante. Quer saber os juros e o montante. Então vamos lá. Primeiro, calculando os juros. Capital vezes taxa vezes tempo. Então nós vamos ter ali 1.200 vezes a taxa que é de 2%, vezes o tempo que é de 10 meses. Então o juros vai ser igual. Posso cortar esses 2 zeros com esses 2 aqui. 12 vezes 2, 24 vezes 10, 240 reais. Então os juros foi de 240 reais. Agora o montante. Capital mais juros. Então, vou ter 1.200 mais 240. Então, o montante vai ser igual a 1.440 reais. Ok? Tudo certo? Na próxima aula, nós vamos começar a ver juros compostos. Ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se não entenderam, é só me perguntar no grupo do WhatsApp, tá bom? Tchau e até a próxima.